Sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019, o Imaculada Notícias está no ar. E na edição de hoje você vai conferir. Incêndio no Ninho do Urubu mata jovens e adolescentes. Rio de Janeiro sofre com enchente. E o presidente Jair Bolsonaro apresenta quadro compatível à pneumonia. Papa Francisco deixa suas intenções para o mês de fevereiro. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Imaculada Notícias. Dez mortos e 3 feridos. O Flamengo amanheceu de luto nesta sexta-feira com um trágico incêndio que atingiu o Ninho do Urubu, centro de treinamento do clube rubro-negro, localizado em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. A nação rubro-negra foi surpreendida hoje logo cedo pela tragédia que aconteceu no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Clube de Regatas do Flamengo, onde um incêndio matou parte da equipe do time, sendo jogadores das categorias de base e funcionários do clube. Até o fechamento dessa matéria, haviam sido confirmadas as mortes de Arthur Vinícius, Christian Ismério e Pablo Henrique da Silva Matos, e hospitalizados Cauã Emanuel Gomes Nunes, Francisco Diogo Bento Alves e Jonathan Cruz Ventura. Clubes de todo o Brasil e do mundo, jogadores e ex-jogadores do Flamengo como Zico e atletas de renome mundial como Neymar se manifestaram prestando seus sentimentos aos familiares. As semifinais do Campeonato Carioca, programadas para este fim de semana, foram adiadas. João Pedro da Cruz, atleta de 16 anos da base do Flamengo, que não estava no ninho no momento do incêndio, disse que deveria ter entre 25 a 30 jovens dormindo no local. A Presidência da República enviou uma nota via Secretaria Especial de Comunicação sobre o incêndio no Ninho do Urubu. Até o momento, não se sabe as causas do incêndio. E com informações atualizadas até este momento, as vítimas identificadas são Átila Paixão, Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas, Bernardo Pissata, Christian Esmério, Jorge Eduardo Santos, Pablo Henrique da Silva Matos, Vitor Isaías e Samuel Thomas Rosa. 2 vítimas foram confirmadas, mas seus nomes ainda não foram divulgados. Ainda não se tem uma avaliação final das causas que provocou o incêndio no centro de treinamento do Flamengo. E o Rio de Janeiro passou o dia tentando se recuperar das fortes chuvas que deixaram até agora 6 mortos na cidade. A Prefeitura decretou luto de 3 dias pelas vítimas e o município está em estágio de crise. O cenário por quase toda a cidade do Rio de Janeiro era de destruição. Árvores pelo chão, postes quebrados e sinais de trânsito sem funcionar. As chuvas mais fortes a cair na cidade deixaram mortos. 2 corpos foram encontrados dentro de um dos 2 ônibus soterrados na Avenida Niemeyer. Essa avenida tem que ser fechada toda vez que tiver uma chuva mais forte. Isso já é para ser feito há muitos anos. E eles, tudo vai sendo deixado. Quando morre alguém, aí todo mundo se comove, como é o caso lá de Brumadinho. Todo mundo sabe o que vai acontecer, mas ninguém faz nada. Desde o final da quarta-feira, a cidade está em estágio de crise, o 3º nível em uma escala de 3. Muita chuva, você encharca o solo e uma segunda chuva, o efeito pode ser pior ainda. Então a gente vai estar preparado para isso. Os ventos chegaram a 110 km por hora e teve barco que foi parar na areia. Eles estavam ancorados, só que o mar estava muito grande e a âncora não segurou o barco deles, no caso esse mini veleiro. E quando estourou a âncora, eu vim aqui ajudar o pessoal, um casal, mas eles estão bem, eles estão lá em casa. A Prefeitura registrou a queda de 170 árvores que, em muitos casos, bloquearam as ruas e interromperam a circulação de carros. Uma parte da ciclovia Tim Maia, construída à beira-mar para os Jogos Olímpicos, também se rompeu, sem deixar vítimas. A via já estava em grande parte bloqueada pelo desabamento em abril de 2016. E o boletim médico divulgado nesta quinta-feira sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro diz que ele apresentou febre e uma tomografia mostrou imagem compatível com um quadro de pneumonia.
O presidente Jair Bolsonaro teve febre de aproximadamente 38 graus Celsius na noite de quarta-feira e o exame de imagem realizado mostrou quadro compatível com pneumonia. Mas o mesmo laudo do boletim médico divulgado nesta quinta fala que não há outros sintomas associados e ressalta a boa evolução do quadro intestinal. Bolsonaro permanece internado na unidade semi-intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Não me pareceu, segundo eu conversei com os médicos, uma alteração do nível de preocupação. Eles são uma equipe extremamente experiente, conhece todas as vicissitudes de um caso como esse, identifica que, obviamente, ao longo dessa recuperação, há que considerar-se as intercorrências. Logo após o porta-voz da presidência ter informado o estado de saúde do presidente, Bolsonaro escreveu no Twitter: "Estamos muito tranquilos, bem e seguimos firmes." E logo mais no segundo bloco você confere as intenções do Papa para este mês de fevereiro e ajuda humanitária para a Venezuela. Nós voltamos já. E a Polícia Civil pede ajuda da população para encontrar os vândalos que chutam portões durante a madrugada para assustar moradores aqui em Campo Grande. A Polícia Civil pede ajuda da população para encontrar os vândalos que chutam portões durante a madrugada para assustar moradores em Campo Grande. Eles agem na região dos bairros Vilas Boas e Jardim TV Morena. Qualquer denúncia sobre os suspeitos pode ser feita na 4ª Delegacia de Polícia Civil pelo telefone 67 3398 2500 ou 3398 2510. O sigilo e o anonimato são garantidos. Ontem, dia 7, moradores do Jardim TV Morena também receberam a visita dos vândalos que danificam portões aos chutes. Após sair rapidamente em um Renault Logan prata, o homem chuta o portão com força. Morador do Jardim Jaci relata ter sofrido com depredações em março de 2018. As características são semelhantes aos outros casos relatados por moradores do Vilas Boas e do TV Morena. Os suspeitos também desceram de um carro e chutaram o portão da casa. E o governo federal decidiu antecipar o pagamento e benefício do INSS para moradores de Brumadinho. Para isso, será feita uma alteração no decreto que regulamenta esse tipo de iniciativa. A medida é uma das ações da União depois que comunidades da região de Brumadinho, em Minas Gerais, foram afetadas pela lama tóxica por causa do rompimento da barragem de rejeitos da Vale. A mudança no decreto é necessária, porque a regra atual autoriza apenas a antecipação de benefícios da Previdência e assistenciais em caso de desastres naturais. Atualmente, no município, há mais de 1.000 benefícios pagos pelo INSS a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. A antecipação deve durar enquanto o município estiver em calamidade. Enquanto isso, foi protocolado hoje no Senado o pedido de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as causas do rompimento da barragem. O documento teve 42 assinaturas, 15 a mais que o mínimo exigido. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, disse que o pedido será lido no plenário do Senado na próxima terça-feira. A CPI deve durar 6 meses, com limite de despesas de R$110 mil. O pedido de criação da CPI veio no mesmo dia que os 3 funcionários da Vale e os 2 engenheiros da Turvisud deixaram o presídio. Eles são os profissionais que atestaram a segurança da barragem que se rompeu. E o governo de Minas Gerais cancelou ontem, quarta-feira, a autorização da empresa Vale para operar o depósito de resíduos de mineração de sua principal mina no estado. Após a decisão, as ações da empresa caíram com força na B3, a Bolsa de São Paulo. E o Centro de Distribuição de Cúcuta, na Colômbia, recebeu cerca de 10 veículos carregados com ajuda. Ainda não se sabe se a Venezuela vai aceitar os suprimentos. Cerca de 10 veículos carregados com ajuda humanitária para a Venezuela chegaram nesta quinta-feira ao centro de distribuição preparado pelas autoridades colombianas. O local fica na cidade de Cúcuta, na ponte Tienditas, que divide os 2 países sul-americanos.
O carregamento faz parte do pedido urgente de ajuda do presidente interino autoproclamado Juan Guaidó. A caravana foi recebida com emoção por um grupo de venezuelanos que vive no local. Cartazes erguidos pelos cidadãos clamavam pela ajuda internacional. Nos próximos dias, mais carregamentos devem chegar ao centro de distribuição, que fica em Cúcuta. Ainda não se sabe como os suprimentos vão entrar na Venezuela. O presidente Nicolás Maduro rejeita a ajuda por associá-la a uma possível intervenção internacional. E o dólar comercial encerrou ontem, quinta-feira, com leve alta de 0,12%, cotado a R$ 3,71 para venda. Este é o segundo avanço consecutivo da moeda e o maior valor desde 30 de janeiro, quando atingiu os R$ 3,72. A Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, caiu 0,29%, atingindo cerca de 95 mil pontos. Segundo a Reuters, o mercado financeiro continua atento à possibilidade da votação da reforma da Previdência. A estimativa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, estima que a proposta seja votada em maio pela Casa e em junho ou julho pelo Senado. No cenário externo, o mercado repercutiu uma queda na produção industrial da Alemanha, maior economia da Europa. Em dezembro, o dado reforça tremores de desaceleração econômica na Europa. Bom, e agora notícias da Igreja. Mesmo que tentamos ignorá-la, a escravidão não é algo de outros tempos. Não podemos ignorar que hoje há escravidão no mundo, tanto ou talvez mais do que antes. Vamos acompanhar o vídeo do Papa. Aunque tratemos de ignorarlo, la esclavitud no es algo de otros tiempos. Ante esta trágica realidad, no podemos lavarnos las manos, si no queremos ser de alguna manera cómplices de estos crímenes contra la humanidad. No podemos ignorar que hoy hay esclavitud en el mundo, tanto o más quizás que antes. Recemos por la acogida generosa de las víctimas de la trata de personas y de la prostitución forzada y de la violencia. Bom, e essas foram as informações de hoje. Desejo para você um ótimo final de semana. Segunda-feira estarei aqui novamente, 5h30, aqui pela TV Imaculada Conceição. Que você continue com a nossa programação. Até segunda-feira e salve Maria Imaculada!